Publicidade de apostas esportivas. É preciso olhar para esse tema com um carinho especial. Hoje eu vou trazer dois posicionamentos importantes. Um do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e o outro da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Antes, aquele lembrete, não deixa de fazer a sua doação para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Bom, no início dessa semana eu falei com vocês que aquela matéria do Fantástico escancarou a urgência da regulamentação das apostas no Brasil, que o jogo patológico é uma doença e que o potencial endividamento das pessoas com apostas esportivas é preocupante. Nessa linha, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável emitiu uma nota de posicionamento afirmando a preocupação com as notícias sobre a promoção indevida de jogos de cassino online. A nota reforça a importância da celeridade, da firmeza de regulamentação das casas de aposta no Brasil e é bastante firme quando diz que só a regulamentação pode criar diretrizes definitivas para que o Brasil tenha as melhores estratégias para lidar com problemas que só acontecem hoje por causa da procrastinação do processo regulatório. Eu já disse a vocês aqui que a Lei das Apostas Esportivas prevê a obrigação das casas de aposta comprovarem a adoção e a implementação de políticas de jogo responsável e prevenção aos transtornos de jogo patológico. E eu já disse também que é importantíssimo que o Ministério da Fazenda avance na sua agenda regulatória que prevê lá na fase 4 uma portaria só sobre jogo responsável. A portaria que vai disciplinar todas essas ações voltadas para a prevenção do jogo patológico. Mas a preocupação com a publicidade não é só minha e nem é só do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. É também da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que se manifestou na ADI 7640 como amicus curiae, ou seja, amigo da corte. Vamos entender? Um passinho para trás para a gente se situar um pouquinho. A ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, foi proposta pelos governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro e do Distrito Federal. A ação questiona dois pontos. O primeiro questionamento é sobre uma suposta limitação da atuação dos estados. O parágrafo 2º do artigo 35A da Lei das Apostas vai dizer que um grupo econômico ou uma pessoa jurídica só pode ter uma concessão em apenas um estado ou no Distrito Federal. É dizer o seguinte: se a empresa obteve uma licença para atuar em um estado, essa empresa não pode atuar em outro estado. Isso está sendo questionado. O segundo ponto que está sendo questionado na ADI, e é sobre esse ponto que a Associação Nacional de Jogos e Loterias se manifestou, está no parágrafo 4º deste mesmo artigo 35A, que limita a destinação da publicidade a pessoas fisicamente localizadas nos estados. A manifestação da Associação Nacional de Jogos e Loterias é como amicus curiae, ou seja, como amigo da corte. Ela não é uma parte do processo. O amigo da corte é um terceiro que ingressa no processo para fornecer informações à corte, para ajudar a corte a tomar as suas decisões. Nesse caso concreto da ADI, o ingresso da Associação Nacional de Jogos e Loterias ainda precisa ser aprovado. Mas de qualquer forma, vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa manifestação, que, como eu disse, vai falar sobre a questão da publicidade das apostas esportivas. Bom, em resumo, a Associação Nacional de Jogos e Loterias defende que não seria inconstitucional limitar a publicidade do serviço de loterias ao estado da prestação do serviço. Eles vão argumentar que a União é competente para legislar sobre apostas esportivas de forma privativa e que os estados têm competência material para legislar sobre esse tema. É dizer o seguinte: cabe aos estados editar normas para administrar a exploração das apostas esportivas. Só que cabe à União estabelecer as regras gerais. Cabe à União estabelecer as diretrizes nacionais da atuação dos estados sobre a questão das apostas esportivas. Ou seja, a exploração das atividades de apostas não é monopólio da União.
Estados e Distrito Federal podem exercer essa exploração, mas o modelo pelo qual a atividade vai ser exercida pelos estados e pelo Distrito Federal precisa ser definido pela União. Nesse sentido, nessa lógica, estabelecer que os estados não podem direcionar publicidade para um público-alvo que é diferente daquele público que vai de fato usufruir do serviço lotérico no seu território não seria inconstitucional, já que seria uma medida, uma opção do legislador, exercida dentro da competência que a Constituição otorgou. Ou seja, nessa visão, a Constituição permite essa opção do legislador, mas o mais importante aqui é o porquê dessa opção. Ou seja, por que optar por limitar a publicidade de apostas? Volto lá no começo. A preocupação com a publicidade, a preocupação com a segurança, com a integridade das apostas. O argumento da Associação Nacional de Jogos e Loterias é o de que seria necessário uma regulamentação nacional da publicidade por ser um serviço que, se não for promovido com seriedade e regulado de forma altamente técnica e alinhada com as melhores práticas internacionais, esse serviço pode promover um risco grave à saúde das pessoas. A ideia é de que quando você limita a publicidade, você limita também a edição de normas que eventualmente conflitem com a legislação federal, que é uma legislação bastante rígida para propaganda sobre apostas, mas que, como eu venho falando, carece ainda de regulamentação. Vamos acompanhando a ADI. Não tem, gente, como falar sobre cenário de regulamentação das casas de apostas no Brasil sem falar dessa ADI. A ADI reflete uma dinâmica do setor em que a gente tem uma pluralidade de regras sobre apostas esportivas em vigor que às vezes chegam a se conflitar. Esses conflitos, essas tensões, eles são obviamente muito negativas num setor que quer se desenvolver e mais, que tem muito potencial para se desenvolver. Enfim, continua aqui comigo, me conta o que você achou desse vídeo, me conta onde eu posso melhorar daqui para frente. Me ajuda nessa caminhada. Um abraço.